Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Peço licença para entrar na sua casa e trazer uma palavra, uma explicação, um assunto instigante da nossa tão querida Umbanda. Antes de começar, como sempre fazemos, peço licença aos nossos guias e orixás para o trabalho que temos que desempenhar no dia de hoje. Salve o meu congá, salve o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o conteúdo no dia de hoje. Como sempre me anuncio, para quem ainda não me conhece, sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Sou escritora, sou dirigente, aliás, co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. E agora também eu sou conselheira de fundamentos da AFOBRAS, uma das principais federações de cultos afro-brasileiros no Brasil. E sempre agradecemos com humildade a lembrança do nosso nome, por fazer parte desse grupo de seletos irmãos dedicados à preservação dos fundamentos religiosos, tanto dos orixás quanto da nossa querida Umbanda. Bem, gente, hoje o assunto é um assunto prático. Eu evitei muito fazer esse tipo de vídeo. Por quê? Porque existem bons canais aqui no YouTube, pessoas extraordinárias, pessoas que eu respeito muitíssimo, que fazem já um trabalho parecido. Nesses canais, eles ensinam muitas coisas daquela magia prática dos nossos terreiros, do uso de certos materiais, como favas, com o próprio Obi, Orobô e tantas coisas que nós encontramos muito próximos ao candomblé, com seu enorme conhecimento de ervas, que nós sabemos que eles têm, junto às pessoas. E ensina também a fazer algumas mandingas, que são aqueles pequenos trabalhos que muitas vezes se parecem até com simpatias, mas não são, que passam pelas mãos de caboclos, pretos velhos, enfim, a crianças ou até exus. Agora eu vou falar um assunto com vocês sobre magia prática e profunda que com certeza nunca ninguém falou para vocês, porque se trata da minha prática como dirigente de Umbanda. Para que vocês entendam, só na Umbanda eu estou há 39 anos, tanto como dirigente quanto médium. E mais 9 anos na seara espírita, como todo mundo sabe. Então, se você juntar esses números, praticamente uma vida inteira dedicada diuturnamente, diariamente, aos trabalhos da nossa religião. Tanto do nosso terreiro, que nós temos tanto orgulho e tanta felicidade de ter tirado ele do chão, porque nada aqui encontramos pronto, foi tudo do zero, realmente, para a criação desse terreiro, quanto como escritora também. E agora também trazendo, que eu acredito que seja uma nova forma de divulgação, não só pela escrita, que eu já domino há tantos anos, mas também através dos vídeos, que é uma forma simpática de trazer esse conteúdo até vocês e também nos conhecerem. E poder também abordar certos assuntos que em livros a gente não adota. Então vocês sejam muito bem-vindos ao nosso canal e nós vamos trazer a partir de agora uma mudança muito radical em nossos vídeos. Além do fundamento que nós já trazíamos, além da história da Umbanda que tanto nos falta, porque nós chegamos muitas vezes num terreiro como médiuns e não recebemos aquele tipo de orientação, do tipo: como é que a Umbanda nasceu? Quem era Zélio? Quem foi o caboclo das 7 encruzilhadas? Será que havia Umbanda antes de Zélio? Como os outros cultos afro-brasileiros? Enfim, todo esse conhecimento que vai se enraizando dentro do coração do umbandista e que muitas vezes nós não temos. E uma das coisas que eu acho inadmissível, e talvez você concorde comigo, é aquele umbandista que passa a vida inteira dele só aprendendo assim aquela cor da vela básica do Oxalá, a botar uma água no congá,
a tomar um banho de ervas básico que ele tem que tomar e morre ali dentro. O que acontece depois de um tempo? Muitos desses médiuns, depois de algum tempo, chegam e dizem assim, mas será que Umbanda é só isso? Será que é só tomar um banho de ervas, botar o branco, entrar num terreiro e fazer a caridade para as pessoas? Será que é só isso? Não tem mais nada para aprender? Sim, porque até esse trabalho que é tão dinâmico como a da caridade, dentro dos terreiros da Umbanda, chega a um ponto de esgotamento, de cansaço de muitos médiuns. E muitos médiuns às vezes saem da nossa religião profundamente irritados, achando que a Umbanda é só isso, e vão para outros segmentos afro-brasileiros, tão ricos quanto o Candomblé. O Candomblé nós sabemos que é um oceano de conhecimentos. Não importante se você é de Nagô, de raiz Yorubá, se você é de Congo, Angola, Banto, não importa o Candomblé que você vá, ou até Jeje, não importa para onde você vá. É um mar de oceano sem fim. Aí você acha que Umbanda é aquela coisa fraquinha, anêmica, que não passa daquilo ali. Não tem força para nada. Você não consegue fazer nada dentro da Umbanda. Não é assim. A Umbanda é outro oceano. E vou dizer para vocês, muito maior do que o Candomblé, de que outras religiões. Eu vou dizer por quê. Porque além do conhecimento do Candomblé, que você tem que conhecer, e quanto mais você conhecer, melhor, você também adentra em outras religiões e outras doutrinas. O Espiritismo nos explica muito das questões de como é o plano espiritual, o que acontece com você depois que você morre, o plano de energias, como é que funcionam os chakras, está tudo dentro do Espiritismo. No hinduísmo, por exemplo, você vai aprender a necessidade da concentração, o que acontece com os nossos chakras durante a concentração, todas essas questões importantes que você vê em outras religiões, e assim eu posso ir adiante. Às vezes eu estou falando com vocês se surpreendem, eu estou falando questões do Antigo Egito, eu estou falando coisas do hinduísmo, eu estou falando até da mitologia grega, estou falando do espiritismo, de tudo um pouco, porque elas ajudam a gente a ilustrar, é a palavra correta, ilustrar o nosso raciocínio sobre algumas coisas que acontecem dentro dos nossos terreiros. Mas aí você não aprende isso. Você passa a vida inteira só, botando aquele branquinho, desanimado, tomando aquele banho de ervas, indo se arrastando de má vontade para um terreiro para fazer a caridade. E acha que o mundo acabou ali. E acaba dizendo depois, ai que coisa, onde é que eu fui me enfiar? Só isto? Não. Se você quiser realmente entrar na Umbanda a fundo, se tornar um grande dirigente espiritual, e um grande dirigente espiritual não conhece só o seu feijão e arroz ali, a sua cozinha básica. Ele se torna um gourmet. Ele se torna um cozinheiro da mais alta qualidade, se ele quiser, explorando esses outros conhecimentos. Por isso que eu acho tão importante os outros canais, como desse irmão que faz tão bem, que eu admiro tanto, trazendo conceitos do Candomblé, muitas coisas da Umbanda local, que a Umbanda local dele é muito ligado ao africanismo, para dentro da Umbanda. Quanto mais você souber, melhor. Você pode até não usar, achar que aquilo ali não compete dentro do seu universo religioso, mas conhecer é vital para tudo. Então eu vou explicar um pouco de magia prática para vocês. E eu posso falar de cadeira, não só pela experiência longa que eu tenho como dirigente espiritual e médium, mas eu posso falar também como uma co-dirigente. Co-dirigente significa o quê? São dois dirigentes capacitados dentro do mesmo terreiro, cada qual dirigindo o seu grupo de médiuns, ou pelo menos o seu grupo de trabalho. Aqui no nosso terreiro nós dividimos assim. Eu sou responsável tanto pelos pretos velhos, quanto pelo povo do Oriente, porque nós também temos trabalho com o povo do Oriente dentro de nossa casa. E o nosso irmão Cário, ele fica responsável tanto pelo povo de Exu,
quanto pelos caboclos. E cada qual é muito, vamos dizer assim, forte. Não é bem forte a palavra, mas tem uma sintonia muito grande com essas linhas de trabalho. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Todos nós temos a nossa espiritualidade. Não podemos negar isso. Negar isso seria negar a si mesmo, negar as suas origens espirituais. Todos nós viemos de algum lugar, encarnamos em lugares diferentes, tivemos experiências diferentes, com certeza, com toda e absoluta certeza, tivemos as nossas experiências como sacerdotes em outras religiões, em outros tempos, em outros lugares. A tal ponto que eu costumo brincar às vezes com o irmão Cário, que ele é profundamente ligado às raízes africanas da Umbanda. Ele tem uma facilidade com o africanismo dentro da Umbanda de uma forma assim, às vezes assustadora. Muitas vezes nós estamos falando ou vemos determinada coisa e ele diz assim, mas isso eu sei. Ele não só explica aquilo, como amplia o conhecimento. E deixa bem claro, bem patente para qualquer pessoa entender, ouvindo ele falar, que ele com certeza em outras vidas, eu costumo brincar com ele dizendo, que ele foi ou um sacerdote, ou uma sacerdotisa, não se sabe, um sacerdote dos cultos afro-brasileiros ou africanos, ou no Brasil ou em outro lugar. Porque o conhecimento que ele tem de africanismo é assustador. A afinidade que ele tem é impressionante. Então ele fica com essa responsabilidade e ele conversa muito comigo e nós trocamos muitos assuntos assim. E ele colabora comigo imensamente. O que me falta, ele me complementa muitas vezes no conhecimento. Então, quando eu escrevo muitas coisas, às vezes ali tem a pitadinha, o tempero do irmão Cário, que em algum momento ele explicou, ele falou para mim algumas coisas. Ou me mostrou, ou me encaminhou, me disse assim, ó, vai no livro tal, ou procura tal coisa, porque lá tá. Então, é muito confortável. E eu, por exemplo, dentro da minha espiritualidade, eu sou profundamente, mas profundamente ligada às falanges dos semirombas. Quem são semirombas, para quem está chegando agora? Os sacerdotes de origem católica. Eu tenho uma facilidade, uma afinidade de compreender esse universo de uma forma incrível. Isso também deriva, é claro, das nossas experiências na infância, como criança. Mas é aquela facilidade. Inclusive, eu posso dizer, vejam bem, vocês vão rir até, mesmo sendo filha de pessoas que eram militantes, trabalhadores do espiritismo, meu pai era dirigente espírita, inclusive, por muitos anos, e eu venho de direção espírita de outras gerações de dirigentes espíritas. Mas eu posso dizer que eu estudei em colégio católico, ao lado de freiras, a tal ponto que quando chegou a minha adolescência, uma certa idade, eu queria ingressar na Igreja Católica, eu queria ser da Ordem das Clarissas, que são aquelas irmãs que trabalham na Ordem de São Francisco. Eu queria trabalhar para ajudar as pessoas em hospitais, em alguns lugares assim. Foi meu pai que disse, não, você não vai entrar para a Igreja Católica. Meu pai foi uma pessoa incansável nesse quesito. E aí, à medida que eu fui ficando mais jovem, eu fui para o Espiritismo. Quando eu fiquei mais adulta, fui para o Espiritismo. Trabalhei, fui palestrante espírita, kardecista. E, em decorrência de uma doença muito grave, acabei dentro da Umbanda e me tornei a sacerdotisa que hoje vocês conhecem. Então eu passei por todos esses segmentos. Então eu posso dizer para vocês que a minha espiritualidade está muito ligada à área dos semirombas. E mais, povo do Oriente. O povo do Oriente é fortíssimo
dentro da minha espiritualidade. Tive experiências com médiuns que eram videntes, clarividentes, enxergavam espíritos que me atestaram, me disseram que ao meu lado havia entidades do Oriente comigo. Então, naturalmente por causa disso, veio comigo um preto velho dentro da Umbanda, ligado às linhas do Oriente. Meu preto velho é ligado às linhas do Oriente, à semelhança do famoso Pai Jacó, né, do Oriente, e trabalho com ele há esses 39 anos, fazendo caridade, ajudando pessoas, inclusive ele, ao lado das entidades do irmão Cário. Como eu falei, nós encontramos aqui um terreiro virgem, um terreiro que não havia nada em cima. Tanto eu quanto o irmão Cário, nós tiramos esse terreiro do chão, desde o zero, plantando e implantando elementos, firmações ali dentro desse terreno, orientados tanto pelo caboclo do irmão Cário, quanto pelo meu preto velho Stefano do Oriente. E a partir daí é história. Mas o que eu quero dizer com isso, toda essa história, toda essa conversa, foi para chegar nesse ponto. Nós somos resultados diretos de nossa espiritualidade, de nossas reencarnações. Nós não podemos dizer para um dirigente: faz assim, usa assim. O que é muito familiar para uma entidade aqui pode não ser para outra. Vamos dar um exemplo. Haverá pretos velhos muito ligados, vamos dizer assim, à África mesmo, às suas origens africanas, que vai trabalhar com elementos africanos, que vai trabalhar com favas, com obi-orobô, vai fazer trabalhos que lembram muito algumas coisas que se faz em candomblé. Ok. Entidades como a da linha do Oriente, como eu recebo, ela é muito diferente, ela é muito sutil, ela trabalha com outros elementos. Então o que eu quero dizer para vocês, que a magia que funciona para mim, que funciona na minha mão, não é a mesma magia que funciona na mão do irmão Cário. Se nós tivermos que fazer determinado trabalho, vamos dizer assim, para a saúde de uma pessoa, eu vou fazer de um modo, o irmão Cário vai fazer de outro, e aí você vai dizer qual dos dois é melhor. Os dois vão funcionar. Coisa incrível, mas é por causa da espiritualidade que nos garante o funcionamento desses trabalhos. Por isso que eu insisto tanto em falar certas coisas para vocês, por causa dessas experiências que eu tenho, que eu posso atestar com toda tranquilidade para vocês, que é assim que funciona. Então, aquela magia, aquela simpatia, aquele trabalho que funciona tão bem na mão de um, poderá ser completamente diferente na mão de outro. Ainda mais na Umbanda. Quando você estuda candomblé, ok, ela segue um padrão, né? Os ebós seguem um padrão. Faz assim, assim, assim. Ogum se trabalha assim, assim, assim. Xangô se trabalha assim, assim, assim. E assim por diante. Há um padrão fixo de trabalho. Mas na Umbanda não. A Umbanda permite essas sutilezas. A Umbanda permite isso porque ela é universalista. Nós vamos encontrar dirigentes espirituais das mais diferentes procedências do plano espiritual trabalhando ali. Então um trabalho muito ligado ao Oriente, como o Oriente faria, vai funcionar maravilhosamente bem na minha mão. E talvez algum trabalho, alguma oferenda, alguma coisa, alguma mandinga que lembre muito o africanismo, não vai funcionar. Vai funcionar na mão do irmão Cário, mas não na minha. Então não existe assim, é isso que eu quero dizer para vocês da Umbanda, não existe um manual fixo na Umbanda sobre certas coisas. Você tem que ver do que você é feito, da onde você vem, quais as energias que funcionam com você, e isso só você experimentando para saber. Mas como eu estava dizendo, bem no início, alguns irmãos pediram muito para que eu ensinasse simpatias para vocês. Pequenos trabalhos, pequenas mandingas, porque eu já falei que sou muito próximo aos pretos velhos.
Os trabalhos de pretos velhos são muito familiares para mim. Funcionam muito bem para mim. Funcionam maravilhosamente bem para mim. Eu posso dizer com toda tranquilidade. Enquanto alguns entregam, vamos brincar assim, um caminhão de coisas, de elementos, eu com um toco de vela, debaixo da ordem do meu preto velho, eu tenho o mesmo resultado. Então, vocês vejam como a coisa é na prática. E aí a gente se pergunta, onde é que ficou aquele fundamento daquele preto velho que com um pequeno toquinho de vela salvava uma vida? Enquanto que hoje alguns dirigentes delirantes, eu diria assim, tem que mandar vir um pavão da Indochina, ou não sei o que, uma pluma de uma ave do norte do Himalaia, para que funcione seu trabalho. Eu estou brincando, mas é verdade. Umas coisas exóticas assim, que você fica perguntando, mas para que isso? Se eu consigo o mesmo resultado, se funciona com isso. Talvez porque muitos queiram cobrar. E é muito mais fácil você cobrar muito caro por uma pluma da Indochina do que por um toco de vela dentro de um terreiro de Umbanda. Quem sabe isso talvez. Bom, mas então eu vou ensinar essas simpatias todo no final de vídeo para vocês. Este pequeno feitiço que você pode fazer, e ele é muito versátil. Ele pode ser utilizado de várias maneiras, dependendo da lua, dependendo de qual a necessidade que você tenha. No caso, é muito importante que você entenda o princípio mais básico da feitiçaria. Viram só? Tudo que fizer, volta para você. Se você fizer o bem, volta o bem. Se você fizer o mal, volta o mal. Simples assim. Que vai pedir para Ogum que tire as forças daquele que está prejudicando você, que está perseguindo você, que está caluniando você. Você simplesmente vai pedir forças espirituais para lidar com o problema. E eu tenho certeza que após 7 dias feito esse trabalhinho, você já vai ter resolvido a sua situação. Bem, precisa ser feito numa lua minguante para que essa pessoa perca as forças de estar perseguindo você. Você vai pedir com fé. Você vai pedir naquele momento, quando fizer a simpatia, desde o momento do preparo, tanto ao Ogum quanto ao anjo da guarda dessa pessoa, ao orixá dessa pessoa, para que ele permita que esse trabalho seja feito e chegue até o seu objetivo. Este é um material muito simples que nós vamos indicar aqui. Você vai precisar de uma latinha de cerveja de qualquer marca, contanto que seja branca a cerveja comum. Aqui você vai precisar de um pouco de azeite de dendê, que você tenha ou você adquira ele. Você vai precisar de uma vela. Nós usamos esta vela tricolor para fazer os trabalhos dedicados ao Ogum em nossa região. Se você não tiver, pode ser uma simples vela branca. A vela branca é um coringa, praticamente para todos os guias e orixás ela serve. Você vai precisar de uma fita mimosa, daquelas fitas fininhas, vermelha. Pode ser fio de linha, pode ser um fio qualquer, de qualquer tipo de linha que você tenha na cor vermelha. Você vai precisar de um lápis comum, de preferência sem uso. Você vai precisar de uma folha. No caso aqui, é um pedacinho de uma folha de espada de São Jorge. Nós vamos deixar aqui o nome científico desta plantinha. O ideal é ser feito com a Comigo Ninguém Pode, com a folhinha de Comigo Ninguém Pode. Você vai precisar de um papelzinho branco, um papelzinho comum, branco, sem pauta, sem risco nenhum aqui, assim como esse. Aí você vai fazer o seguinte: numa lua minguante, você vai até um verde, um lugar tranquilo, e você vai fazer um pequeno buraco, pequeno mesmo, um buraquinho,
você leve uma colher, você leve uma ferramenta qualquer que permita que você abra esse buraquinho. Você vai pegar esta folha de papel com um lápis e vai escrever aqui todos os seus pedidos, sem colocar nome, sem colocar endereço, simplesmente os seus pedidos. Pode ser assim: Pai Ogum, eu peço ao Senhor forças para suportar as perseguições que eu estou sofrendo, as injustiças que eu estou sofrendo, que tudo fique muito bem esclarecido e que eu possa me defender do mal que tanto estão me desejando. Que o Senhor me ajude, me dê forças, me ilumine. Um pedido simples. Então vai estar com o papel já escrito com este material. Depois do material escrito, e você já estando com o buraco aberto, numa lua minguante, à noite, obviamente, você vai pegar o papel com os dizeres para dentro e você vai fazer assim na folha. Ok? Se for uma espada de São Jorge, você vai fazer tipo um rolinho com ela, com o papel dentro. Você vai fazer como um charutinho. Mas assim é muito simples. Você vai fazer desse modo. Aí você vai pegar o fio vermelho, seja ele qual for, ou a fita mimosa, e vai enrolar várias vezes aqui. Por fim, você vai fazer aqui 7 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vários nós, um em cima do outro. A cada nó, você vai pedindo com fé para Ogum forças para suportar tudo isso que está acontecendo. Depois de feito, você vai colocar dentro do buraquinho que você fez, o papel já bem amarradinho. Você vai pegar um pouquinho de azeite de dendê, pode ser até uma tampinha só, e você vai jogar em cima desse papel com a folha. Aí você vai fechar o buraco todinho, vai fechar bem o buraco. Vai colocar a vela acesa em cima do buraco, onde estaria o feitiço enterradinho. E por fim vai pegar a cerveja da marca qualquer que você tenha, branca, e vai derramar assim, em círculos, em torno do trabalho. Pronto. Fez, esqueça o trabalho e deixe na mão de Ogum, nas grandes linhas de Ogum, o pedido de justiça, de caridade que você tanto necessita. Pronto, é só isso. Eu deixo aqui para você. Todas as vezes agora, uma vez por semana, vou ensinar uma simpatia, uma mandinguinha. E lembra vocês, eu escrevi um livro há uns anos atrás, maravilhoso, que é o livro de feitiços e simpatias da Umbanda. Se você não conhece, conheça, porque é maravilhoso. Traz de tudo um pouco. Então é esse o recado do dia de hoje. De magia profunda, magia prática, magia do dia a dia, das diferenças, da teoria e daquilo que funciona na prática, na nossa mão como dirigentes espirituais. Seja muito bem-vindo e aguardo você semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Então, até lá.